Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar com mais o autor de mais um artigo do livro O Aprimoramento do Ecossistema de Saúde Brasileiro. Essa obra que é um convite à reflexão sobre os caminhos para a transformação da Brasil. A obra, ela reúne análises profundas e propostas concretas que têm como objetivo de construir um sistema de saúde muito mais eficiente, muito mais centrado nas pessoas. Com vários especialistas no Brasil, a obra trata sobre a complexidade do setor, sobre a inovação tecnológica, as incorporações de tecnologia, o valor em saúde, a regulação, o direito, a governança, a compliance. E claro que o objetivo é diagnosticar os desafios, as soluções, oferecer insights aplicáveis, propor caminhos, né? Então, com essas conversas, o nosso objetivo é ir além da leitura, promover essa discussão rica e construtiva com cada entrevistado que é, na verdade, uma oportunidade para inspirar ações concretas e fomentar a inovação e a construção de um sistema melhor, mais acessível, mais inclusivo. E hoje está aqui conosco Roberto Cury. Olá, Roberto, tudo bem contigo, meu caro? Oi, Rogério, Prazer tudo tê-lo aqui, bom? hein? Prazer estar falando com você sobre esse tema super importante, né? Quer dizer, acho que esse artigo fala um pouco da regulação e como a regulação deve andar aí para os planos odontológicos, né? Que desde da Lei 9656, a odontologia teve um tratamento muito parecido com planos médicos hospitalares, né? Então a gente entende que a gente deve ter um tratamento diferenciado porque na verdade não é a mesma coisa, né, Rogério? Você sabe, em ticket médio, em sinistro, em complexidade, a gente tem uma complexidade bem menor, né? Então a gente devia ter um olhar diferenciado, né? Então eu acho que é isso. Estou aqui à disposição para te responder tudo que você precisar. Obrigado, eu já agradeço e também já convido a todos a lerem este livro aqui, que tem o artigo aqui do nosso convidado de hoje, que é o Roberto Cury. Roberto, mas me diga uma coisa, você é cirurgião dentista, é um grande empresário, presidente de instituição, me diga como é que o jovem Roberto Cury chega hoje a presidente do Sinog, faz parte de uma grande operadora de saúde. Me conta a sua história, assim, como é que isso te levou? Quais foram os seus insights? Como é que foi essa jornada? Conta pra gente. Então, Rogério, eu sou dentista, né? Logo que eu me formei, eu entendi que a profissão era muito sazonal, né? Quer dizer, eu falei assim, poxa, depois de 2 anos de formado, eu falei, poxa, é uma profissão muito sazonal. Um dia você tem paciente, outro dia você não tem. Vou precisar de alguma maneira empresariar isso aqui. E na época resolvi montar uma operadora de planos odontológicos, numa época em que praticamente não existia planos odontológicos, ou os que existiam tinham muito poucos beneficiários, né? E, e foi mais ou menos esse arrobo de jovem, né, de querer montar uma empresa, montamos, e aí eu fui tocando a empresa junto com o consultório, né? Quer dizer, aquela coisa do empresário brasileiro, né? Atendia uns dias, tocava a empresa outros dias. E aí, quando foi crescendo, a gente resolveu, então, ficar na empresa. Aí eu fechei meu consultório, mas cheguei a trabalhar 20 anos como dentista e aí me dediquei à empresa. Em 2008, recebi uma proposta para vender empresa. Naquela época, havia uma consolidação grande do setor odontológico, né? E acabei aceitando essa proposta e desde então eu estou lá dentro do grupo Odontoprev, que é a maior empresa do setor, já faz tempo, né? Mas está aí com quase 9 milhões de beneficiários. Muito bacana. Aqui, lá do seu artigo, muito interessante, né? Fala sobre o crescimento, desafio da regulação dos planos odontológicos no Brasil, né? O setor de planos odontológicos ele é muito interessante porque até a regulação é diferente da assistência médica, né? A assistência médica, quando começou a regulação, ela já tinha 32 milhões de vínculos, né? De beneficiários. O plano odontológico não. Ele praticamente nasce com a regulação, né? E agora, essa semana foi divulgado pela ANS, mais de 34 milhões 466 mil beneficiários em 2024, né? Então, demonstra um enorme crescimento. E uma coisa particular, que inclusive você fala também muito sobre isso, não só no artigo, mas muitas vezes que a gente conversa, que
é um setor que não dá bola para a crise, né? No Covid ele aumentou, nas crises ele aumenta, ele é muito punjante. E também você traz a questão do Júlio Neum, né, que é um programa do Sinog que vocês encabeçaram lá. Você acha que essa conscientização, queria primeiro que você contasse um pouco o que é, né, o Júlio Neum e também o seu olhar sobre isso e essa questão da conscientização, da importância da conscientização na sociedade sobre a questão da saúde bucal também, que acho muito bacana as coisas que você coloca. Então, Rogério, realmente o setor aí, na verdade, a gente até em anos com PIB negativo, ele cresceu, para você ter uma ideia, porque o PIB, quando positivo, influencia o crescimento, sem dúvida nenhuma, porque, na verdade, são as empresas, né? O grande volume de planos empresariais, então as empresas contratando, as empresas montando fábricas e plantas e tal, realmente o plano acaba crescendo. Né? Para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, olha que número interessante, nos últimos 10 anos, os planos odontológicos cresceram 14 milhões de beneficiários. E os planos médicos hospitalares, apenas 1 milhão, porque ele já tinha alcançado 52, veio para baixo e depois subiu de novo. Então, o resultado dos planos médicos hospitalares nos últimos 10 anos é de 1 milhão de vidas. E o de planos odontológicos é 14 milhões de beneficiários. Então, na verdade, houve um crescimento muito vigoroso dos planos odontológicos. Isso tudo tem muito a ver, eu acho que com a percepção das pessoas da saúde, do bem-estar, né? Eu acho que as pessoas começaram a entender que um plano odontológico é importante para você manter a saúde ao longo da vida e não só tendo um tratamento ou outro, né? Então, eu acho que essa conscientização foi importante, né? Eu acho que também houve aí por parte das empresas de planos odontológicos um azeitamento dos seus canais comerciais. Então, hoje você pode comprar no banco, você pode comprar na loja de varejo, você pode comprar diretamente pelo computador, na internet. Então, assim, eu acho que houve uma facilidade grande, né, dessa divulgação e facilidade para a compra. E realmente eu acho que a Sinog entrou com uma campanha, eu acho que o primeiro ano da campanha faz 4 anos, quando eu comecei uma campanha de Júlio Neon, Salve o Sorriso Brasileiro, né? Porque, na verdade, essa campanha ela veio justamente da constatação de uma pesquisa do IBGE que tinha sido divulgada em 2020, que 32 milhões de brasileiros acima dos 18 anos tinham perdido já 13 dentes ou mais, e tinha 14 milhões de cidadãos brasileiros totalmente desdentados. Aí quando você começa a analisar que aqui é um país de dentistas, né? 20% dos dentistas do mundo estão no Brasil, e a gente só tem 3% da população mundial, a gente começa a falar, preciso fazer alguma coisa para resgatar isso que é importante para os brasileiros, que é o sorriso, né? Quando eu falo sorriso, eu estou falando sorriso da saúde, né? É. O brasileiro sempre recebe a todos com um sorriso no rosto, e eu acho que foi importante essa campanha, porque no primeiro ano a gente alcançou 14 milhões de brasileiros, e no último ano da campanha, 178 milhões de brasileiros foram alcançados com a campanha. Então, uma campanha que Bacana. convida todos os stakeholders, né? Foi um divisor de água por todas as empresas associadas aqui da Sinog, passaram a trabalhar no mês de julho para falar do movimento da saúde bucal, né? A gente conseguiu, na verdade, fazer que houvesse uma disseminação da campanha pela importância da saúde bucal, não só para aqueles que estão dentro dos planos odontológicos, mas o seu dentista mesmo, particular, começou a usar a campanha para trazer os seus pacientes para dentro do consultório. Então, eu acho que ela foi uma contaminação positiva, né? E incrível, faz 4 anos, Rogério, a gente não tem uma menção negativa, né? Porque você sempre acaba tendo uma ou outra É, menção negativa. Mas essa campanha em 4 anos só tem menção positiva, porque todos estão de acordo, né, com a melhoria da saúde bucal. Ainda mais para o bem. Brasil, que você tem, olha, para você ter uma ideia, a odontologia no Brasil é uma odontologia extremamente valiosa, né? Das 5 melhores faculdades de odontologia do Brasil, 3 estão no Brasil. Então, a gente faz uma odontologia de qualidade. Você tem, segundo o Conselho Federal de Odontologia, 420 mil dentistas ativos aqui.
E essa é uma média de um dentista para cada 560 brasileiros, né? Quer dizer, então, tá tudo aí, né? Agora, precisa conferir o acesso. E plano odontológico, sem dúvida nenhuma, é um acesso, confere um acesso importante. Porque nós temos um ticket de menos de R$ 20. Hoje o ticket está por volta de 18,76, ou seja, o ticket médio, para manter saúde bucal com todas as especialidades, uma rede que atende o Brasil todo. Então, eu acho que as pessoas começaram a acordar que esse benefício é um É. benefício de qualidade que cabe no bolso dos brasileiros e cabe no orçamento das empresas do Brasil, né? Acho que é isso. Muito bacana. Não, realmente esse programa que vocês fazem, essa ação, mais do que uma ação social, ela é também de divulgar a questão da saúde bucal, é fundamental. Eu acho muito legal porque vocês iluminam o Cristo Redentor, tem no Maracanã, né, no futebol, acho isso uma Para chamar penetração atenção, a gente impressionante. precisa É, iluminar os monumentos públicos, né? O Cristo Redentor, eu acho que todo muito ano legal. continuamos, é Palácio do Governo, o Congresso Nacional, enfim, e cada ano que passa a gente consegue mais pontos públicos para serem iluminados, né? Então, eu acho que isso é importante. Uma ideia fantástica. Não, uma ideia fantástica, uma estão de parabéns. Mas, meu caro, lá no artigo também, você na condição, na qualidade de presidente do SINOG, né, tem atuado junto à ANS, né, para obter vários avanços regulatórios. Então, lá no seu artigo, você cita o grupo de trabalho da odontologia que foi criado pela ANS, fala sobre as autorizações de desconto, adoção de análise de impacto regulatório, revisão da classificação do risco regulatório, exclusão de exigências de múltiplos registros das operadoras, entre outros assuntos que estão sendo capitaneados pela odontologia brasileira junto à ANS. O que é que disso já foi conquistado? O que é que ainda falta? Qual que é o seu olhar hoje sobre a regulação? O seu artigo é muito atual, muito bem escrito, e ele traz vários pontos de pensamento, de reflexão. Como é que está andando isso? Se você puder contar um pouco para a gente, explicar o que é o Sinog também, acho que é bacana, o trabalho que faz e como é que está seguindo essa jornada aí também. Então, a SINOG é a Associação Brasileira de Planos Odontológicos, hoje é a maior entidade representativa, né, porque a gente representa 42 empresas associadas que têm 72% dos beneficiários de planos odontológicos. Então, a gente tem uma representatividade muito importante. E logo que eu assumi, naquela época era pandemia, né? Eu assumi no meio da pandemia, a gente fez reuniões com todas as diretorias, inclusive com a sua, Rogério, você não se lembra bem. E o Rogério teve uma visão importantíssima que ele fez um grupo de trabalho multidisciplinar na agência para olhar a odontologia da maneira que tem que ter olhado. Eu sempre agradeço ao Rogério por essa iniciativa. E a partir dali a gente deu um pontapé inicial para agências, não só os diretores, mas os colaboradores da agência, né, os servidores públicos que estão lá, que trabalham muito, né, você sabe bem disso, né, ter um olhar específico para a odontologia. E depois desses anos todos, Rogério, eu tenho certeza absoluta que todos os servidores, não só os diretores, têm um olhar específico para a odontologia, porque a gente repete isso como mantra, né? E é um pouco do meu papel. E a gente conquistou várias questões. Quando a gente fez o capítulo do livro, né, o mundo é dinâmico, né? Então as coisas vão acontecendo É, e algumas conquistas já aconteceram, outras precisam acontecer, né? Recentemente, posso até falar de uma, quando houve a lei da acreditação, né, os planos médicos foram convidados, mas planos odontológicos não foram convidados para essa festa, né? E quando veio a nova regulação, e aí a gente pôde entrar para fazer a acreditação dos planos odontológicos. Mas ainda assim, essa norma muito mais rigorosa do que a antiga, ela estava toda montada em cima de planos médicos hospitalares. Então fizemos um trabalho muito importante junto à diretoria da ANS, que realmente reconheceu e mudou várias questões da regulação, e agora já foi em consulta pública, já voltou, está na PROGE,
e deve ser aprovado com todas, praticamente todas as nossas sugestões, para que realmente a acreditação pudesse valer para plano odontológico, né? Então, acho que aí é um trabalho do dia a dia de convencimento. Eu sempre falo, bato muito nessa tecla que a gente precisa ter clareza de propósito, né? Embasamento técnico, acho que a gente tem que mostrar exatamente o que está errado, embasando juridicamente, economicamente, e depois tem que ter muita disposição para diálogo. Infelizmente, as coisas não andam na velocidade das corporações, né? O poder público tem todo um modelo, né, de realmente chamar consulta pública, para consulta pública, vir para reunião. Então, há um rito processual que deve ser seguido, e a gente entende bem isso, mas eu acho que a gente tem alcançado outras vitórias, né? Quer dizer, recentemente teve a RN 145, aí, que é a comunicação por inadimplência. Muitos daquilo que a gente pediu fomos contemplados, né? Eu acho que a odontologia foi contemplada. Enfim, recentemente também tivemos um avanço aí em relação às multas, né? Classificando a gente como uma norma prudencial da ANS, que a maior odontologia está sempre no S3, né? Nunca no S1 e S2, ou seja, as exigências de contábeis, as exigências financeiras são bem menores para a odontologia. Então, acho que a gente tem conseguido aí fazer essa sensibilização daqueles que realmente olham pela, pela saúde odontológica aí, para que tenha um modelo é, diferente do que os planos médicos hospitalares, que tem uma complexidade muito maior, né? Muito maior, e então natural que tenham essa legislação um pouco mais rigorosa, né? Mas para a odontologia, um número baixíssimo de reclamação, né, Rogério? É, 20 especialidades, 20 e poucas especialidades, né? O sinistro regulado, o sinistro da odontologia ele gira no torno de 40%. Os reajustes são até menores do que os índices inflacionários. Então, é um modelo diferente que merece uma atenção diferente. Mas apesar desse crescimento e dessa, realmente você cita em questões importantíssimas, que é importante também, eu acho muito legal os artigos do livro que traz essa luz, assim, né? Você fala de complexidade, mas a gente precisa entender que toda a base securitária é baseada em risco. Qual que é o risco, né, da odontologia? Realmente é um risco baixíssimo, né? Então a regulação precisa olhar, ter esse olhar e realmente vem construindo esse olhar, o que também possibilita a expansão e também o acesso. Mas você também traz uma informação bacana no que a gente não pensa, porque a gente fala do volume, né? Ó, nós temos 34 milhões de pessoas na odontologia. Mas isso no país como um todo, no país no geral, ele não chega a 15% da cobertura. E outros países que têm a mesma dinâmica securitária que a nossa, na saúde suplementar, tem muito mais. Os Estados Unidos é muito mais abrangente. Queria que você falasse como é que vocês estão olhando isso para o futuro, quais são as ações que vocês buscam ou buscarão para essa ampliação, mais acesso, né? Quais são as ideias para o futuro? Então, eu tenho a impressão que eu acho que a gente está caminhando bem, né? Quer dizer, nos últimos anos a gente cresceu uma média de 7%. Quer dizer, não é um crescimento pequeno, é um crescimento vigoroso. Se a gente continuar nesse crescimento, a gente deve ultrapassar o número de beneficiários dos planos de saúde em 10 anos, né? A gente deve ultrapassar o número de planos de beneficiários. Ainda realmente a cobertura é pequena, né? Realmente só 15% dos brasileiros. Mas a gente entende que a gente deve crescer bastante aí e numa década ultrapassar os planos médicos hospitalares, né? Eu tenho a impressão que eu acho que a gente tem agora a função de divulgação é fundamental, o Júlio Neon faz muito disso, as empresas também têm feito um trabalho importante em fazer chegar na ponta o plano odontológico,
Mas, por incrível que pareça, a gente faz pesquisas, Rogério, e uma das coisas que as pessoas às vezes não contratam plano, que elas pensam que plano odontológico é caro. A gente faz pesquisa, fala, você gostaria de ter um plano odontológico? Gostaria. Por que que você não tem? Ah, não tenho porque é caro, né? Quanto você acha que é um plano por mês odontológico? A pessoa fala, ah, R$ 300, R$ 400, quer dizer, a pessoa não tem ideia, efetivamente, que não é plano de saúde, né? Então, acho que essa questão das campanhas são fundamentais, né? Para que a pessoa entenda que ali cabe ali no bolso da família brasileira e das empresas, eu acho que isso é fundamental. E eu acho que fazendo esse trabalho, a campanha tem que ser diária, né, Rogério? A campanha, para surtir efeito, ela tem que ser diária. Né? Então, eu acredito que esse mercado deva crescer, a gente deve cuidar da jornada do paciente, né, do beneficiário, eu acho que isso é fundamental. Acho que as empresas agora têm esse caminho. Vamos cuidar da jornada desse beneficiário dentro das empresas, né, para que ele tenha um bom atendimento, né, para que ele seja bem atendido e para que ele valorize. Né? Eu acho que isso é fundamental. As pessoas, a gente já sabe que as pessoas que usam valorizam. As que não valorizam, aquelas que têm sem usar, né? Então é importante que elas utilizem o benefício para se sentirem bem atendidas. Então, as empresas até têm feito isso, estimular o uso, já que o sinistro é controlado, a gente tem estimulado muito o uso, porque quando as pessoas usam, elas percebem valor, e percebendo o valor, elas permanecem no plano. Então, eu acho que isso é fundamental. Meu caro, eu vou agradecer aqui a sua gentileza de vir conversar conosco aqui, Roberto. Obrigado, obrigado pelo seu artigo. Convido mais uma vez a todos a lerem este livro e também de forma muito especial o artigo do Roberto. Parabéns pelos avanços, meus parabéns pelo seu trabalho frente à Sinog, frente a todos as operadoras de saúde, ao Odontoprev e frente a todos os trabalhos que você vem fazendo. Você realmente é um dos grandes líderes da saúde no Brasil. Desejo-lhe sorte e um fraterno abraço a você, meu caro. Legal, obrigado, Rogério, obrigado aí pela entrevista. É sempre um prazer poder falar de plano odontológico e estou sempre à disposição. Um abraço.